今要走遍小情歌都美的我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快乐换了你选。 Oi gente, sejam muito bem-vindas no meu canal, eu sou a Abelha Artesã e hoje eu quero ensinar para vocês essas duas bolsas. Na verdade, hoje a aula é da bolsa vermelha e semana que vem é a da bolsa verde com azul. Eu trouxe as duas aqui para mostrar para vocês que é o mesmo ponto. Então, só pelo fato de eu começar a fazer pela largura ou pelo comprimento, eu tenho o mesmo ponto, mas uma bolsa totalmente diferente, tá? Que dá uma sensação diferente. Visualmente falando, elas têm as suas diferenças, né? Porque o ponto fica o ponto em pé, na outra fica o ponto deitado. Hoje nós vamos aprender o passo a passo dessa bolsa vermelha, que o ponto favo de mel fica deitado, tá? Fique agora com um pouquinho das imagens dessa bolsa e vamos para o passo a passo. Então, o primeiro passo a passo é da bolsa vermelha. Ela vem com uma alça tubular, eu fiz ela com alça tubular. Você vai aprender a fazer as alças nessa aula também. As ferragens são em prata. O ponto favo de mel desta bolsa ficou deitado. A lateral dela é com botões imantados, as duas laterais, tá? E ela fica muito espaçosa, olha só. Bem espaçosa mesmo. O seu tamanho ficou 24 centímetros aqui na altura e na largura 25 centímetros. Para essa peça eu utilizei fio residual e eu usei um rolo inteiro de 1 kg. Eu começo fazendo um cordão com 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, são 30. Fiz as minhas 30 correntinhas. Até agora, essas 30 correntinhas tá dando 32 centímetros. Agora, nós vamos virar a nossa peça aqui pra trás e vamos trabalhar nesses gominhos, olha só. Atrás da nossa correntinha, eu tenho um gominho aqui saliente, ó, tá vendo? É aqui que eu vou entrar, ó, pra fazer o meu ponto baixo, tá? O primeiro ponto a gente pula e a partir do segundo, aqui no gominho de trás, eu faço um ponto baixo. E agora, em cada gominho desse, né, em cada um dos pontos que sobraram, serão 29 agora, porque o primeiro a gente pulou, né? Fizemos 30 correntinhas, pula a primeira, trabalharemos nas 29 restantes. Então, em cada uma dessas 29, eu coloco um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Quando a gente trabalha nesse gominho aqui, fica a cabecinha do ponto perfeita aqui embaixo. Vou fazer isso nas 29, até chegar aqui no final. Pronto, fiz pontos baixos, ó, por toda a volta, ficou assim. Então, com a cabecinha do ponto perfeita aqui embaixo e aqui em cima também. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Nós vamos intercalar pontos baixos simples com pontos baixos alongados. Então, aqui no nosso primeiro ponto, é um ponto baixo simples. Então, eu pego aqui na cabecinha de cima do ponto. O próximo ponto vai ser alongado. Então, em vez de eu pegar aqui na cabecinha, eu vou aqui embaixo, ó, na cabecinha de baixo. Por isso que a gente deixou ela perfeitinha aqui para facilitar a visualização. A gente pega aqui embaixo e faz o nosso ponto alongado. Ó, agora na próxima, é essa daqui, eu faço ponto baixo simples, na cabecinha de cima do ponto. Na próxima, vai ser alongado. Em vez de ser nessa cabecinha de cima, eu escorrego pra baixo e faço aqui. E vai ficando assim. Próximo ponto, ponto baixo simples. No próximo, ponto baixo alongado, lá embaixo. Você vai intercalar o ponto baixo simples com ponto baixo alongado durante todos os pontinhos até chegar aqui no final. Aqui no final, a gente vai terminar com ponto baixo simples, tá? Então, a gente começa com ponto baixo simples, finaliza com ponto baixo simples.
Cheguei aqui no final, ó como é que ele fica. Olha só. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e vamos começar nosso ponto fantasia. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo simples. Nesse segundo ponto, eu também faço um ponto baixo simples. A partir daqui, nós vamos trabalhar nessas perninhas maiores do ponto, ó. Observe que nesse ponto aqui, eu tenho uma perninha curta, uma perninha maior. No próximo, uma curta, uma maior. Eu vou pegar a maior deste ponto com a maior deste ponto. Assim, tá? Quando for para esse ponto, a mesma coisa, ó. A maior deste com a maior deste. Trabalharemos sempre nas perninhas maiores. Então, aqui eu fiz os 2 pontos do início, né? 2 pontos baixos simples e vamos começar a fazer o nosso ponto fantasia. Então, pego ó, a perninha maior de um ponto com a perninha maior do outro ponto. Puxo o fio do novelo, dou a altura e fecho o ponto baixo. Ficou assim. Nesse ponto aqui, o próximo, eu faço um ponto baixo simples. Logo abaixo dele, eu já vou aqui na perninha desse ponto, na maior, com a perninha maior do ponto seguinte, puxo o fio do novelo, dou a altura e fecho. No próximo ponto aqui, eu faço um ponto baixo simples. Logo abaixo do ponto baixo simples, já tem a perninha do meu ponto aqui, ó. Eu pego a perninha maior deste ponto com a perninha maior deste ponto. Laço, dou a altura, fecho o ponto. E o ponto vai ficando assim. Esse é o nosso ponto fantasia que trabalharemos nesta bolsa. Próximo ponto, ponto baixo simples. É essa repetição até o final. Eu faço ponto baixo simples, embaixo dele eu já pego a perninha maior de um ponto com a perninha maior do outro ponto. Puxo o fio do novelo, dou a altura, fecho o ponto baixo. E olha como a trama vai ficando lindíssima. Próximo ponto, ponto baixo simples. Embaixo dele eu já pego a perninha maior deste ponto com a perninha maior do próximo ponto. Laço o fio do novelo, dou a altura e fecho o ponto. Vai ficando assim. Faça isso até o final. Aqui no final, os 2 últimos pontos serão pontos baixos simples, igual a gente teve aqui no início. A gente não começou com 2 pontos baixos simples? Vamos terminar também com 2 pontos baixos simples. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no final, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos fantasias. E aqui me sobrou 2 últimas cabecinhas de ponto, ó, pra gente fazer os 2 últimos pontos, que são pontos baixos simples. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Deste lado, e esse aqui é o lado avesso da nossa peça, nós vamos trabalhar pontos baixos simples e alongados novamente. Vamos começar com ponto baixo alongado. Então, em vez de eu colocar a minha agulha aqui, eu vou colocar embaixo do ponto. Mas não é embaixo aqui, é bem alongado. Vai ser aqui embaixo. Olha só. Tá vendo? Vai sair aqui. Vamos puxar e fazer o ponto. No nosso próximo ponto, eu faço ponto baixo simples. Os nossos pontos baixos simples vão ficar na direção do ponto baixo alongado de baixo. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um ponto baixo simples e embaixo dele eu tenho um alongado. E o nosso alongado, que vai ser agora, vai ficar embaixo do ponto baixo simples, tá vendo? Assim a gente não se perde. Quando a gente lembra disso, a gente não se perde, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo simples, aqui vai ser o alongado. E o alongado vai ser aqui embaixo, ó. Embaixo do ponto baixo simples, ó, bem embaixo.
Quando a gente vira, ele vai sair no meio do detalhe que a gente fez, ó, daquele Vzinho. Esses Vzinhos aqui que se formam, ó, quando a gente fez o ponto fantasia, vai sair aqui no meio. Então, puxe o fio do novelo e faça o ponto alongado. O próximo ponto, ele é ponto baixo simples. Ó, na direção do ponto alongado, tá vendo? O próximo é um alongado, então é aqui embaixo, ó, embaixo desse ponto baixo aqui. Coloco aqui no meio, olha se tá saindo, ó, no meio do V. Puxo o fio do novelo, né, dou altura aqui e fecho o meu ponto alongado. Vai ficando desta forma. Próximo ponto, baixo simples. Próximo ponto, alongado. Olha só, aqui embaixo do meu ponto baixo simples aqui de baixo, ó. Coloco no meio, confiro se saiu no meio do V, até vira o teu trabalho, se for mais fácil pra você enxergar, ó. Tá no meio do V certinho. Então, agora eu posso puxar e fechar o ponto. E vai ajeitando, ó. Pode ajeitar com a mão mesmo, com o dedo mesmo, pra não ficar um fiozinho em cima do outro, né? Ficar um do ladinho do outro, assim, certinho. E é assim que nós vamos fazer até o final, tá? Vamos fazer intercalando esse ponto baixo simples com o alongado. Lembrando que o alongado é embaixo desse ponto simples aqui, de baixo, e ele vai sair no meio do V, do outro lado. E vai ficando assim. Faça isso até chegar aqui no final. O nosso último ponto vai ser um ponto baixo alongado, exatamente como o primeiro, tá? Do jeito que a gente começa, é o jeito que a gente termina. Vou fazer, chegar aqui eu volto. Então, cheguei aqui no final, olha só como tá os pontos. Nesse meu último aqui, ainda tem o último ponto pra fazer, eu vou fazer com vocês, tá? Você vai seguir a mesma direção, ó. Você segue a mesma direção. Esse último ponto, ele é alongado, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Aqui. E fecha o ponto. Ajeita aqui com os dedos. Prontinho. E vai ficar assim, começando com alongado, terminando com alongado. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. Então, viramos nosso trabalho. Aqui embaixo, olha só. Eu tenho um ponto alongado, né? Sozinho aqui. Eu vou fazer um ponto baixo, só um. Pronto, fiz um ponto baixo. Olha o que eu já tenho aqui. Ó, uma perninha grande, uma perninha grande. Ó, vamos fazer aquele mesmo ponto fantasia. Agora, a gente vai começar a fazer repetições, ó. Pego a perninha grande desse ponto com a perninha grande deste ponto. Dou altura e fecho. Próximo ponto é um ponto baixo. Próximo ponto é, pega a perninha grande desse ponto, a perninha grande desse ponto. Fecho o ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo simples. Embaixo dele, pega a perninha grande desse ponto com a perninha grande desse ponto. Puxa o fio, dá altura, fecha. E vai ficando assim, ó. Repete isso até chegar aqui no final. É a mesma coisa que fizemos nessa carreira aqui. A partir de agora, a gente vai começar a repetir. Chegamos aqui no final, ó. Fizemos nosso ponto aqui fantasia e o ponto baixo simples para finalizar a carreira. Faz uma correntinha, vira. E vamos fazer a repetição dos alongados com simples intercalando. Aqui embaixo é um ponto alongado, então eu vou começar com ponto simples. Esse próximo ponto, aqui embaixo dele, ó, você tá enxergando, ó, eu tenho um pontinho baixo simples, é onde eu vou colocar o meu alongado, ó, embaixo desse pontinho baixo simples. E onde é que ele vai sair? No meio do V. Puxa, faz o ponto alongado. O próximo é um ponto baixo simples.
E o próximo é o alongado, onde eu coloco a agulha embaixo desse pontinho aqui simples. Vai sair no meio do V. Esse padrão, gente, a gente vai repetir até chegar na altura que a gente quiser da bolsa. Então, a gente vai repetir até aqui o final. Quando a gente virar pra fazer esse lado, já vai ser pra fazer esse ponto fantasia. Então, a gente repete o que a gente fez na carreira anterior. Aí, a gente vai fazer o pontinho baixo, depois vai pegar a alcinha maior de um ponto com a alcinha maior do outro ponto. Vai virar de novo e vai fazer a carreira de pontos alongados com pontos simples. É essa repetição, até você chegar em mais ou menos uns 20 centímetros de altura aqui, tá? Eu vou subir e volto quando já tiver na altura que eu quero, porque a partir de agora é só repetição. Se você ficar com dúvida, volta na carreira que eu explico o ponto fantasia. Então, quando você estiver fazendo essa parte da bolsa, olha só, que é a parte de frente da bolsa, você vai voltar no vídeo, a parte que eu faço ponto fantasia. Se você tiver dúvida na parte do avesso da bolsa, volta na parte que eu falo dos pontos altos ou dos pontos baixos simples com pontos baixos alongados. A repetição é essa. Essa carreira, que é o avesso, ponto baixo simples com ponto baixo alongado. Lembrando que o alongado vai sair aqui no meio do V e da parte de frente da bolsa é a carreira do ponto fantasia. Faça até chegar 20 centímetros de altura, mais ou menos, 20, 22, e eu volto aqui. Pronto, gente, cheguei no final, né, no tamanho desejado, e eu parei, ó, na carreira que a gente puxa faz o fantasia, né, que puxa aqui o fiozinho, na carreira que a gente faz o favo de mel mesmo. Tá? Chegou no tamanho que você quer, você corta o fio, tá? Eu já cortei aqui. Vamos ver o tamanho que ficou. Olha só, nesse sentido ele tem 42 centímetros e nesse sentido aqui ele tem 22. Então, eu cresci até 22 centímetros. Aqui nós não vamos desengatar não, tá? Eu vou só afastar aqui um pouquinho, para não perder a minha laçada. Vou deixar de lado um pouco para fazer as laterais, tá? Nesse momento, nós temos que contar as nossas laterais, tá? Então, vamos contar aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29. Então, eu tenho 29 pontinhos aqui, correntinhas aqui, tá? Que foi lá do meu início, né? A gente subiu 30... e voltou 29, não foi? A nossa bolsa, nós vamos fechar da seguinte forma. Eu tô olhando pra ela nessa posição, né? Eu vou virar ela assim pra mim, ao contrário. Ó, o nosso avesso. Fica só os pontos alongados aqui, tá? Bom, eu vou pegar uma ponta e levar até a outra. Nossa bolsa vai ficar assim. Então, nós temos que fazer as laterais, tá? Que vai encaixar aqui. E a nossa lateral, a gente vai dar uma abertura aqui embaixo, né? Pra bolsa ficar com abertura boa, né? Pra caber bastante coisas. Então, desses 29 pontos que eu tenho aqui, eu vou separar 5 pontos pro meu fundo, certo? E o que sobrar vai ser das laterais. Eu tô fazendo isso porque esse meu fio residual, ele é grosso, tá? Ele é um fio de... Deixa eu ver aqui a espessura dele. Olha só, quando eu abro, ele tem quase 3 centímetros. E 3 centímetros no fio residual, que é um fio que é encorpado, dá um tamanho grande. Se eu estivesse trabalhando com fio fininho, eu deixaria mais pontos aqui embaixo, tá? Então, tô explicando isso porque às vezes você tá trabalhando com fio mais fino e se você deixar só 5 pontos aqui, pode ser que a sua abertura não fique tão grande, fique mais, né, enxuta. Então, faça o seguinte, se você estiver trabalhando com um fio mais grosso, como o meu, residual, encorpado, você deixe 5 pontos apenas. Se você estiver trabalhando com fio mais fininho, aqueles fio prêmios de 26 milímetros, por exemplo,
que é um fio que muita gente usa, você pode deixar 7 pontos aqui embaixo e não 5, tá bom? Eu vou deixar 5, então vamos fazer a nossa conta. Eu tenho 29 pontos. 5 vai ser o meu fundo. 29 menos 5, 24. Então, eu tenho 24 pontos para as laterais. São 2 laterais, né? Aqui e aqui. Então, vou pegar esses 24 e dividir por 2, que vai dar 12. Então, aqui é 12 pontos de uma lateral, depois vem 5 do fundo e mais 12 da outra lateral. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o 12. Vou pegar um marcador e vou colocar aqui. No número 12. Esses marcadores são muito bons. É um cadeadinho, mas tem de outras formas também. Ajuda muito. E nós vamos usar 4 marcadores nesse trabalho, tá? Bom, contei aqui 12, marquei. De cá pra cá, eu vou contar 12 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se sobrou 5. Tem que sobrar 5 no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Vamos marcar o outro lado. Se você não tiver, ó, eu trouxe essa opção aqui também. Eu tenho 4 marcadores, mas eu trouxe isso aqui também pra vocês verem que se você não tiver marcador, você consegue usar qualquer coisa. Isso aqui é um fio de malha fininho que eu tinha aí, e eu cortei uns pedacinhos pra usar como marcador, tá? Só que pra usar esse marcador, eu vou precisar de uma agulha. Vamos fazer a mesma coisa, eu vou contar 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, é bem aqui. Vou colocar a agulha no 12, vou puxar esse fio e vou amarrar. De cá pra lá, vou contar 12 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É esse aqui. Vou fazer a mesma coisa. Puxo o fio e amarra. No meio, vamos ver se ficou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Então, nós temos aqui, ó, nossas laterais marcadas, desse lado com fio de outra cor e aqui com o marcador de ponto. Agora, vamos fazer nossas laterais. Nós começamos fazendo o fundo, que são esses 5 pontos aqui que deixamos, ó. Vamos fazer uma correntinha e, como são 5 pontos, eu tenho que fazer 6 correntinhas, porque uma a gente pula pra fazer os pontos. Então, vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a primeira carreira, que eu vou pular esse ponto e vou vir no próximo ponto e fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Mais uma vez, um ponto baixo. E por último, outro ponto baixo aqui. Então, eu fiquei com 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 pontos é o que a gente vai encaixar aqui, tá? Nesses 5 pontos daqui. Nossa lateral tem 12 pontos. Então, nós vamos subir 12 carreiras, certo? Essa é a nossa primeira. Vamos fazer a segunda carreira. Antes de eu fazer a segunda, eu vou pegar uma agulha menor, vou colocar bem aqui, ó, passando por esses 2 pontinhos, e vou puxar esse fio aqui. Só vou fazer isso para poder ir arrematando ele logo, tá? Puxei aqui pra cima, vou deixar ele nessa direção e vou arrematando conforme eu crocheto. Faço uma correntinha para subir, vira o trabalho. No primeiro e no último ponto, vamos fazer um aumento. Então, eu vou inserir minha agulha aqui e fazer um ponto baixo. No mesmo ponto, eu faço outro ponto baixo.
Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no último. Cheguei aqui no último, eu vou fazer um aumento, igual o primeiro. Ok. Então, a gente tinha 5 pontos aqui e agora nós temos 7 pontos. E eu já arrematei aquele fiozinho, tá vendo? Vou fazer uma correntinha, vou fazer a terceira carreira, viro. Nessa terceira carreira, eu também faço um aumento no início e um aumento no final. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos nesse ponto aqui. Durante esses pontos, até chegar no último, eu faço um ponto baixo sozinho. Cheguei no último, faço um aumento. Então, nessa carreira que tinha 7 pontos, agora tem 9 pontos. A partir daqui, eu não faço mais aumentos. Eu vou seguir com esses 9 pontos. Até chegar na carreira de número 11. Vai ser ponto sobre ponto. Então, é só você seguir fazendo a correntinha de subida, vira e faz ponto sobre ponto. Faz a correntinha, vira, faz ponto sobre ponto. Repita isso até chegar na 11ª carreira, tá? Eu vou explicar por quê. A 12ª nós vamos fazer na hora de dar a volta. Então, faça isso até chegar na 11ª carreira, tá? Eu tô na carreira de número 5, tô fazendo a 5ª. Quando eu chegar na 11ª, eu volto. Pronto, cheguei aqui no final. Eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. E a 12ª, eu vou fazer aqui embaixo, ó, quando eu estiver dando a volta, porque eu preciso dar um acabamento aqui nas laterais, tá? Se eu fizer a 12ª já aqui, quando eu fizer a volta pra fazer o acabamento na lateral, eu vou acabar fazendo uma a mais, porque eu vou passar por essa parte aqui inevitavelmente, tá bom? A lateral, nós vamos fazer da seguinte maneira. Parei aqui, né, no último ponto, faço uma correntinha e nesse mesmo ponto eu coloco mais um ponto baixo, pra dar a virada. Agora, eu vou colocar, olha só, em cada encontro de ponto, um ponto baixo. Ó, vou colocar aqui no meio. Entre uma carreira e outra, vai ter um pontinho aqui, ó. Uma carreira e outra, coloca a agulha aqui no meio. Entre uma carreira e outra, coloca aqui no meio. Mais uma vez, ó, entre uma carreira e outra, aqui no meio. Tem umas que é mais fácil de enxergar, tá? Quando essas carreiras que tem um buraquinho maior, é mais fácil de enxergar. Mas não tem dificuldade, não. Entre uma carreira e outra, eu coloco a agulha no meio e faço ponto baixo. Olha só, uma carreira e outra, pronto. Cheguei aqui, ó, na minha ponta. Cheguei aqui na pontinha, ó. Nessa ponta aqui é uma quina, igual a essa. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo local um ponto baixo, pra poder virar. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo até a outra quina. E vai agitando o teu trabalho, né? Cheguei aqui na outra quina, eu faço a mesma coisa. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Já virei o meu trabalho de novo. Agora, eu vou fazer desse lado. A mesma coisa. Entre uma carreira e outra, coloco a agulha no meio e faço um ponto baixo. Entre a carreira e outra, coloco a agulha no meio e faço um ponto baixo. Olha só. Fiz até o final. E aqui, ó, se você observar bem, esse buraquinho que faltou fazer é o do meu primeiro ponto. E aqui dentro, eu já tenho um pontinho saindo. Essa aqui é a minha última quina. Então,
Então, nele, eu vou fazer um pontinho baixo e vou cortar o meu fio, puxar, e a correntinha que falta pra gente fazer a quina, eu vou simular aqui agora. Então, eu vou aqui na cabecinha do meu primeiro ponto com a agulha mais fina, tá? Pra me ajudar. De trás pra frente e levo esse fio que eu cortei lá pra trás. Ajusto. Ó, vai agitando a tua peça pra ficar retinha. Agora, você vai colocar a agulha aqui dentro desse gominho, passar aí no meio desse ponto e vai levar lá pra trás. Aqui atrás, gente, é só você passar esse fio por alguns pontos e arrematar. Nosso lateral tá pronto. Precisaremos de 2 laterais iguais, tá? Faça essas laterais, deixe separadinha e vamos fazer a alça. Eu vou começar deixando mais ou menos, ó, 20 centímetros de fio, ó. Então, vou começar aqui. A partir desses 20 centímetros é que eu vou fazer a minha laçada inicial. Esses 20 centímetros a gente vai usar para prender a argolinha no final. Aqui nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei assim, né? Do jeito que eu tô aqui com a linha na agulha, eu vou na minha primeira correntinha que eu fiz e vou fazer um baixíssimo, ó. Puxo o fio do novelo e passo por aqui. Fiz no baixíssimo. Vou ficar dessa forma. Bote isso pra lá pra não me atrapalhar, né? E agora, eu vou em cada cabecinha do ponto aqui, ó, pegando só uma alcinha e vou fazer um baixíssimo, ó. Não são 5 correntinhas, são 5 baixíssimos. Eu acabei de fazer a primeira. O primeiro baixíssimo. Vamos fazer o segundo, ó. Terceiro, o quarto e o quinto. Chegou no final, tem 5 baixíssimos aqui. A gente só vai continuar. Você não precisa nem contar, eu tô contando só pra você enxergar mais devagar como é que é a alça. Vou fazer mais uma carreirinha aqui com 5. 1, 2, é só colocar a agulha na alcinha que você tá vendo aqui de cima do ponto. 3 e puxar. 4, 5, ó. Nesse momento aqui, depois que eu já fiz 2 voltinhas, né? Fiz esse baixíssimo nas 5 correntinhas 2 vezes, eu vou aumentar minha laçada e vou virar, porque isso aqui, ó, é o lado avesso, tá? Eu vou virar. Então, coloca o seu dedo e vira o trabalho pro lado certo, ó. Virou. Você vai pegar uma agulha menor, vai colocar bem aqui no meio, ó, saiu aqui no meio. Vai pegar esse fiozinho de 20 centímetros e vai puxar pra cá. Pronto, vai sair pra fora. Vai ficar assim. Agora, você vai dar continuidade. Coloquei de volta a linha na agulha. E agora, você vai enxergar até melhor as alcinhas, ó como é que elas estão. Você vai colocar a agulha na alcinha de cima e vai continuar, né, o seu baixíssimo, ó. Ó, na alcinha. Não precisa nem contar mais, gente. A alcinha que você vai enxergando aí, ó, a próxima, você só não pode pular, né? Em vez de você pular essa e fazer nessa, tem que fazer em todas, ó. Você vai colocar a agulha e vai puxar no baixíssimo. Às vezes, começa a ficar um pouco difícil, então, você vai devagarzinho, ó. Coloca a agulha aqui por dentro, inclina assim pra fora e puxa. Essa alça tubular, ela fica muito bonita, ó. E é só isso aqui, ó. Coloca a agulha e puxa o baixíssimo. Coloca a agulha na alcinha, ó, e puxa no baixíssimo. E ela vai crescendo, ó. Você vai fazer isso até ela dar 30 centímetros. Ela vai ficar assim. Ó, já fiz uma aqui.
precisamos de 2 dessa. E tem 30, ó, deixa eu ver, vamos conferir. 30 centímetros, tá vendo? Você vai fazer até dar os 30 centímetros. Quando der os 30 aqui, eu volto pra gente arrematar. Cheguei aqui nos 30 centímetros, olha. 30. Agora, a gente vai cortar o fio, ó. Eu deixei aqui os mesmos 20 centímetros. Na verdade, nesse aqui eu deixei 23 centímetros, pra ser mais exata. Vou aqui no meu último pontinho. Vou puxar, fazer meu último baixíssimo. Puxei e eu puxo tudo que eu cortei pra cá. Pronto. E eu fiquei assim, tá? Faça as 2 dessa. Depois que você fizer as 2, são exatamente iguais, a gente volta aqui pra poder montar a nossa bolsa. Pronto, gente. Eu já fiz aqui as 2 alças e já coloquei os mosquetões aqui também. Deixei só um lado aqui pra colocar, pra ensinar pra vocês, tá? Adiantei esses porque é igual. Então, nós vamos colocar o mosquetão nesse daqui. E do jeito que eu fizer aqui, você vai fazer em todas as extremidades, tá certo? Eu vou usar essa agulha de tapeceiro pra me ajudar. Você vai colocar o fio dentro da ponta da agulha. E aqui na ponta da alça, ela tá com essa finalização aí, né? De todos os lados vai estar assim. A gente vai colocar a agulha bem pertinho da onde tá saindo, ó, só pra atravessar de um lado a outro. Você atravessa o fio na nossa alça e o topo da alça vai ficar certinho assim, ó, não vai ficar com aquela pontinha saliente pra fora, sabe? Vou pegar o meu mosquetão, o meu tem essa abertura de 2 centímetros, mas se você tiver aquele que a abertura é menorzinha, é melhor ainda, porque não precisa ficar dando várias voltas, tá? Mas eu só tinha desse, então vai esse mesmo. Eu coloco o mosquetão aqui e eu vou costurar, né? Vou vir aqui do outro lado e vou atravessar. Vou puxar. E vou prendendo o mosquetão, ó, tá vendo? Eu vou fazer umas 3 voltas assim, tá? Ficou aqui mais embaixo, ó, eu vou só subir um pouquinho, ficar mais alto, pra não ficar parecendo aquelas emendas, sabe? Pronto. Aí agora eu coloco aqui dentro de novo. Segura aqui e eu vou introduzir aqui, vai sair aqui atrás. Fiz 2 vezes, vou fazer mais uma, terceira. Ó, vai ficar assim. Pronto. Prendi aqui o mosquetão. Eu vou agora passar o fio aqui por dentro. Mas eu não vou simplesmente passar, porque eu tenho medo de soltar. Então, eu vou fazer isso prendendo, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar uma aberturazinha aqui. Eu vou ver um fiozinho aqui por dentro que esteja próximo desse meu fio que eu tô passando. E eu vou colocar aqui por dentro assim, ó. Só pra dar, tipo, um nozinho, sabe? Aí eu puxo. Aí agora eu coloco minha agulha aqui por dentro e eu, por aqui por dentro, eu caminho um pouco, ó. Vou sair aqui. Aí, às vezes, fica duro, né? A gente precisa de uma mãozinha aí, uma ajuda. Um alicate pra me ajudar. Eu vou repetir isso algumas vezes, né? Então, procura aí de novo um fiozinho pra eu fazer aquele nozinho. Então, faço o nozinho, puxo bem, coloco minha agulha por dentro e passo por mais uns pedacinhos de caminho, né? Caminha mais um pouquinho. Puxo
E agora, nesse local, que eu já fiz o quê? 2 nozinhos, né? E puxei, eu vou costurar. Você pode aqui botar um pico de cola ou costurar. Eu prefiro costurar porque eu sinto que fica mais firme, tá certo? Então, eu vou pegar a agulha e linha e vou costurar aqui. Essa é a linha que eu uso linha de nylon transparente. Essa é a número 90, com 22 milímetros. Ela é uma linha mesmo de costura, só que de nylon. Você pode utilizar a linha de costura normal da cor da sua peça. Eu prefiro ter essa transparente, porque assim eu não tenho que ficar comprando várias cores de linha. Eu não removo a agulha de tapeceiro dali, eu só vou puxar o fio e dar uns pontinhos na mão aí com essa linha transparente, super simples. Vai ficar bem presinho os pontinhos, e aí você passa mais um pouco por alguns fios para poder esconder por dentro, né, da peça. Eu ainda vou dar mais um nozinho aí para ficar bem preso, vai ser meu último nozinho. Aí eu passo mais pra frente e corto meu fio. E a alça fica perfeita, não fica nada aparente, muito bem reforçada. Faça as duas desse mesmo jeito. Agora eu tô com as duas prontinhas aqui, vamos reservar para terminar a bolsa. Nas laterais eu coloquei um botão imantado, tá? Esse botão, ele é de costurar, ele vem assim, ó. Ele tem umas aberturas, ó, na lateral dele, dos dois lados, que a gente consegue colocar a agulha e costurar, tá? É bem facinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa costura quando eu estiver colocando o fecho da bolsa, que é com ele também, tá? Então, você vai pegar 2 desse, colocar um na lateral, o outro na outra lateral. Vai sobrar um terceiro ali, que é pra gente usar na bolsa. A gente vai fechar assim as laterais, ó. Vai ficar um fechamento um pouco diferente e bem bonito. Reserve essas peças e vamos passar pro corpo da bolsa. Pegue agora o corpo da bolsa, vire ele o avesso de frente para você, que agora a gente vai pregar o botão que vai fazer o fechamento da bolsa. Vire a bolsa para você, assim, de forma que ela fique assim em pé, e a gente vai pegar uma fita para medir, para saber certinho onde é que a gente vai colocar nosso botão. Eu medi aí, o meu deu 25 centímetros. Então, vou pegar bem no meio desses 25, que vai dar o quê? 12,5, né? E é bem aí onde eu vou posicionar o meu botão para poder prender e ficar certinho. Então, você abra o botão, que ele tem com 2 partes, e coloca aí no lugar onde a gente mediu, né? Que deu o quê? 12,5 centímetros, que é exatamente no meio da bolsa. E aí, é uma costura simples, normal. Eu tô com aquela minha linha de nylon que eu já mostrei pra vocês, transparente. E eu vou pegar um pedaço do fio da bolsa e passar por dentro do buraquinho do meu botão. Eu vou passar em cada buraquinho, eu passo umas 3 vezes, tá? Pra ficar bem firme. É uma costura simples, tá? Eu vou passar bem rapidinho aqui pra vocês verem. Prontinho, é uma costura muito simples, tá? Já tá feita. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai medir de novo a bolsa, vai dar o mesmo tamanho, né? Eu medi só por precaução, deu 25, eu vou pegar na metade, que é 12,5, posicionar o botão e costurar, igualzinho eu fiz na parte de lá. Costurei dos dois lados o botão, tá? Aí agora a gente vai virar de novo. E lembra que logo no início a gente cortou o fio, mas não arrematou, não fez nada, ficou aqui engatado? É porque agora a gente vai emendar. Então, você vai pegar o resto do novelo que você tinha aí, ó, e vai fazer uma costura de emenda. Esse fio aí, tá bom? Pra gente continuar o trabalho com ele mesmo.
Prontinho, emenda feita, ela fica assim. Agora vamos continuar o trabalho. Vamos engatar novamente a agulha aí na laçada e fazer aqui uma volta de pontos baixos. Eu parei aqui no último ponto, eu vou fazer uma correntinha. No mesmo local eu vou fazer um ponto baixo. É pra fazer a curva, tá? E aqui, ó, eu vou fazer, pra não tirar esse vizinho, eu vou fazer por dentro, tá? Mas é como a gente fez faz nas laterais, né? Onde a gente encontrar aqui um local pra gente colocar a agulha, a gente vai colocando e fazendo ponto baixo, ó. Tá vendo? Ó, assim. Então, não tem assim lugar certo. Vai colocando a agulha onde você vê que encaixa e vai fazendo os pontos baixos até chegar lá do outro lado, tá? Cheguei aqui, né, no final, o último pontinho é aqui, no nozinho, né? Então, vou fazer um ponto, uma correntinha e o outro ponto que eu vou fazer já vai ser na lateral. Lembra que nessa minha lateral eu tenho 12 pontos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, esse que tá com a marcação. Aqui, ó, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 12 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Foi a nossa lateral. Então, eu já vou puxar a nossa lateral aqui pra já ir fechando. Vou virar aqui a minha peça e vou colocar essa peça aqui na lateral. Então, aqui, ó, é onde eu vou fazer a minha virada, né? Então, eu fiz o ponto, a correntinha, eu vou fazer o próximo ponto. Pra fazer o próximo ponto, ó, eu vou pegar aqui por dentro, ó, vê se deu pra ver. Peguei por dentro do próprio ponto e vou vir aqui em uma laçadinha só do meu pontinho. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou pegar, ó, nos meus pontinhos aqui, eu vou pegar na alcinha de fora da minha bolsa, com a alcinha de dentro da lateral. E vou fazer baixíssimo. Olha só. E vou fazer o baixíssimo, pegando essas alcinhas por toda a parte. Cheguei aqui no marcador, ó, tiro ele, faço aqui o último ponto da lateral. E já vou para aqueles 5 pontos do fundo. Então, vou fazer isso aqui, ó, vou virar a minha peça. E é só seguir, ó. Pronto, fiz os 5 fundos, os 5 pontos do fundo, chegou na minha lateral de novo. Tiro o marcador e faço continuo fazendo os últimos 12 pontos. Vai fazendo a lateral inteira. Pronto, costura feita com baixíssimos. Agora, você vai fazer uma laçadinha, né? E vai fazer pontos baixos nessa parte, igualzinho fizemos aqui, tá? É só seguir fazendo pontos baixos, pegando aí as laçadinhas que você encontrar, não tem local certo, né? É só ir fazendo os pontos baixos até chegar lá na outra extremidade, tá bom? Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, deixa eu puxar o lateral e repetir tudo. Vou colocar ela aqui. Vai colocar a agulha aqui dentro do ponto, ó, desse ponto, e já vai puxar esse daqui. E vai fazer o baixíssimo.
E aí, agora, a gente vai pro próximo ponto e vai pegar a laçadinha de trás desse ponto com a laçadinha de frente da lateral. E vai fazer o baixíssimo. Opa! Olha só. E segue fazendo, ó, exatamente do mesmo jeito que a gente fez a primeira laçadinha, ó. Fazer as laterais. Vai fazer as laterais até chegar aqui, né, no marcador. Depois são 5 pontos de fundo. Aí chega no marcador de novo e termina a lateral aqui, tá? Igualzinho esse lado de cá. Então, cheguei aqui, né, no final. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer, ó, uma correntinha. E aqui eu já tenho esses pontos, não já? Então, a gente vai pegar por aqui por dentro e vai fazer mais uma volta de ponto baixo. Assim, vai ficar assim, tá? Nesse momento, eu vou pegar essas argolas aqui. Pode ser meia lua, mas prateado só tinha assim, retangular, mas serve do mesmo jeito, tá? A gente vai posicionar elas aqui no meio da nossa alça, tá? Da nossa bolsa, que é onde a gente vai encaixar as alças. Então, eu vou colocar aqui e aqui, tá? Aí, você segue fazendo os pontos baixos, pegando a laçadinha de trás. E quando chegar aqui no lugar da argola, é só você colocar a agulha por dentro da argola e pegar no ponto. E aí, faz o ponto baixo, ó. Vou fazer por 2 pontinhos, olha só. Coloca por dentro da argola de novo e fecha o ponto baixo. E vai ficar assim. E aí, segue fazendo os pontos baixos até chegar no local de colocar outra argola. Então, vai crochetando aí. Quando você vê que chegou no pontinho, pega a argola, coloca ela aí e faz os 2 pontos envolvendo ela, tá? Fiz 2 pontos porque é o que deu pra preencher a argola. Se a sua for maior, vai ser mais do que 2 pontos. Se for menor, vai ser menos que 2 pontos, tá? Bom, agora é só você seguir. Ele vai ficar assim, ó. Quando chegar aqui no cantinho, faça um ponto baixo bem aí nessa junção. E você já passa pro próximo ponto, que vai ser da lateral, ó. Aí, ele vai ficar assim, ó, bem presinho e junto, tudo certinho. E só segue fazendo seus pontos baixos, pegando só a laçadinha de trás. Chegou de novo aqui na junção, ó, faz um ponto baixo aí bem no meio e segue já pro outro lado. Continua fazendo os pontos baixos, pegando a alcinha de trás do ponto. Chegou do outro lado, a gente vai medir aqui para colocar o regulador de alça na mesma posição. Então, eu tô usando os marcadores de ponto, ó, dobra para ficar na mesma direção do que tá do outro lado, para não dar erro nas alças. E agora é só seguir fazendo os pontos baixos. E quando chegar onde tá o marcador, você vai colocar o regulador de alça ou a sua meia-lua do mesmo jeito que fizemos na primeira parte, olha só. Você tira o marcador, coloca a meia-lua, no meu caso esse regulador aí que eu tô usando como meia-lua, e segue fazendo os pontos baixos. Faça essa parte, é só fazer ponto baixo e repetir até chegar no início do nosso trabalho novamente. Cheguei aqui no final, olha só, e agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. A gente fez a carreira de pontos baixos pegando laçadinha de trás, e agora, sem fazer finalização nenhuma, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, também pegando a laçadinha de trás, e vai ficando assim. Aqui não tem segredo não, faça os baixíssimos por toda a volta. Cheguei aqui no final dos meus baixíssimos, ficou assim com esse detalhe. Agora, a gente vai cortar o fio para fazer a finalização da nossa peça. Finalize como de costume, eu vou fazer o último baixíssimo e levar esse fio lá para trás, colocando por dentro os pontos para poder arrematar.
E com tudo arrematadinho, agora é hora só de encaixar as nossas alças. E a nossa bolsa, ela está prontíssima. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo.